do evangelista Mateus, no capítulo 19. Claro, algumas coisas serão repetidas aqui, para quem estava aqui, mas há uma percepção nova, né? O Espírito Santo está nesse lugar e nós precisamos crer que Ele opera. E se Deus deseja realmente que eu fale, aí os irmãos vão ver também se é a vontade de Deus e se vai ser aplicável. Tá bom? Abriu aí, Mateus 19. Fique de pé em reverência à palavra de Deus. São 3 versículos, 13, 14 e 15. Lendo aqui na minha tradução, ela diz assim, presta atenção, ó. Então trouxeram-lhe algumas crianças, para que lhes impusesse as mãos e orasse por elas. Os discípulos, contudo, os repreendiam. Mas Jesus lhes ordenou: deixai vir a mim as crianças, não as impeçais, pois o reino dos céus pertence aos que se tornam semelhantes a ela. E depois de ter-lhes imposto as mãos, partiu dali. Eu quero mais uma leitura numa versão aí convencional. Trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhe pusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. Amém. Senhor, obrigado pela sua palavra. Assim como o Senhor tem falado no meu coração, que eu possa transmitir do jeito que o Senhor deseja. Amém. A interpretação correta do que o Senhor quer, Senhor. Abre o coração e a mente do teu povo para receber a palavra como vinda da parte do Senhor. Em nome de Jesus que nós pedimos isso a ti. Amém? Amém. Pode sentar, irmãos. Meus irmãos, então, como eu estava dizendo, tem sido para mim, ultimamente, motivo de grande preocupação com as crianças, de um modo geral, mas com as crianças da igreja. Talvez você não tenha filhos pequenos mais, mas você tenha netos, tem sobrinhos, ou talvez você esteja querendo se casar e pretende ter filhos daí a um tempo, ou você não tem nenhuma relação com crianças direta, mas você tem uma relação indireta, porque tem pessoas que você conhece que tem crianças. Tem professores de crianças aqui, tem professor, gente que vai ser professor de criança daqui a um tempo, né, com a graça de Deus, quem sabe, e de qualquer maneira nós temos uma relação com as crianças. E talvez eu imaginei isso inicialmente. Como é que eu vou falar isso para a igreja, Senhor? Uma coisa de criança, tem gente que nem é casado, tem gente que é jovem, e como que isso vai servir? Então, meus irmãos, eu queria colocar para os irmãos assim, veja que a palavra diz o seguinte: trouxeram a Jesus algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse por elas. Pessoas levaram crianças a Jesus. Os pais, muito provavelmente, muito possivelmente os pais, porque as crianças andavam com seus pais. Qual é a tônica que eu quero falar aqui? Onde que estão as crianças desta igreja? O que eu quero que os irmãos entendam? Que os pais principalmente entendam. Aonde estão os filhos nos dias de culto da igreja? Onde estão os nossos filhos nos dias dos cultos? Eu quero dizer para os irmãos aqui, chamar a atenção para que as pessoas, porque as pessoas ali, os pais, levaram as crianças para Jesus para que elas fossem abençoadas. E eu tenho visto que em muitos locais os irmãos não têm levado as crianças para estarem nos cultos. E eu vou falar do nosso local. Nós não estamos vendo mais as crianças participando dos cultos de oração. Mas as crianças não oram, irmão.
Quando eu era criança pequena, lá em Vicaraí, na Bahia, eu tinha 7 anos. Eu vou falar dessa, que é mais ou menos a época que eu me lembro. A igreja às vezes fazia reuniões de oração às 5 horas da manhã. E era cheio de menino, que os pais iam para a igreja, as mães no caso, né? Que os pais iam trabalhar, as mães iam para a igreja e os filhos não ficavam em casa sozinhos, dormindo. Aí você fala assim, mas os meninos vão para a igreja e dormem. Irmãos, as crianças dormem sim na igreja. E não é para você ficar batendo nelas para que elas acordem. Quando eu era criança, os irmãos já sabem, eu vou repetir coisas que alguns já sabem, eu era um dos meninos que mais dormia na igreja. Viu? Eu mais dormia na igreja, eu dormia muito mesmo. Ao ponto de um dia, os irmãos sabem que eu bati no poste voltando para casa. Isso é sério. Eu aqui, esse que vos falo, bateu num poste porque estava caminhando na rua, voltando para casa ainda assim, grogue de sono. Aí eu despertei, né? Eu despertei, lógico, né? Mas essa semana eu fiquei sabendo de alguém que também bateu no poste, quando era criança, voltando da igreja. Eu fiz esse comentário, não sei se foi lá ontem, anteontem, né, onde nós estávamos, não me lembro, mas essa semana, mas não foi só eu que bati no poste. O que eu quero dizer, aonde que estão as crianças? Eu vou falar para os irmãos onde que elas estão. Elas estão em casa, no dia e na hora do culto. Aonde que elas estão? No celular, na internet, no joguinho. Elas estão nas séries da Netflix e outras plataformas que estão propagando ideologia de gênero, propagando e forçando a barra para a ideologia de gênero, para o feminismo, para a preguiça, para a imoralidade. Eles estão lá. E Deus, como eu estou dizendo, eu estava incomodado com esse negócio na minha cabeça. Falei, gente, como é que eu vou falar isso para a igreja? Eu nem sabia se era mesmo o Senhor. Mas eu quero dizer para os irmãos, para ter o exemplo aqui desses pais. Os pais levaram a Jesus, seus filhos, para serem abençoados. E não é o que parece que está acontecendo hoje. E o que eu quero dizer para os irmãos é que enquanto nós, como adultos, às vezes não estamos nos interessando pelos cultos, como que os nossos filhos vão se interessar? É mais cômodo e mais prático jogar um celular na mão dele mesmo. É mais cômodo e mais prático. Mas onde está a nossa responsabilidade espiritual? Nós estamos falhando. Onde estão as crianças e os adultos para a escola bíblica dominical? Pelo visto, vamos ter que parar com a escola bíblica, com os cultos durante a semana? Será que esse é o propósito? Nós não podemos fazer assim. Veja que os pais estavam tão preocupados com seus filhos que levaram até Jesus. Hoje, ao contrário do que está acontecendo, estão tirando. Eu quero que vocês associem, porque é a verdade. Levar a Jesus e levar para a igreja é a mesma coisa. Levar para a igreja e levar a Jesus é a mesma coisa. Quando a gente vai para a igreja, a gente está procurando Jesus. A gente procura Jesus, todo crente deseja estar na igreja, na congregação. Amém. Eu estou excetuando aqui, que a gente não vai entrar no mérito da questão, claro, o horário do trabalho, o dia do trabalho, a responsabilidade do trabalho. Tem gente que não vem durante a semana por causa do horário do trabalho, por causa da sua responsabilidade do trabalho. Eu não quero, não estou entrando no mérito dessa questão. Estou entrando no mérito da questão do despertar o interesse dos nossos filhos para o bem espiritual deles mesmos e da família.
Como os filhos crescem, não querem ir mais para a igreja. Antigamente as crianças faziam cultinhos entre elas, dentro de casa, sem ninguém chamar. Sem ninguém chamar. Eu sei de pessoas aqui que faziam isso, que têm filhos que já cresceram, netos que já cresceram, mas faziam isso. Não, vamos fazer o culto aqui, eu sou o pastor, eu sou o cantor, eu vou fazer o louvor. Você está vendo isso mais dentro de casa? Não está. Porque nós estamos abrindo as portas para a maldição. Enquanto os pais levavam os filhos para abençoar, para Jesus abençoar, nós estamos abrindo as portas da nossa casa para a maldição. E eu vou dizer para os irmãos, o diabo não está brincando e nem está se escondendo mais. Hoje é uma palestra, não é que eu não preparei um esboço, não, é uma palestra para essa responsabilidade que o Senhor nos deu. Amém. Já estava com isso já há muito tempo, vou falar para os irmãos a história, com isso na minha cabeça já há algum tempo, algumas semanas, não é meses, algumas semanas. Na semana passada, minha cunhada colocou no grupo da família um tal de Round 6, uma série aí, né, nova aí no Netflix, e fez algumas colocações lá, e aí eu recebi, passei para os irmãos no grupo aí da igreja, que é uma plataforma agora que é brasileira, que é conservadora, de direita, e não está disponível ainda em todas as televisões, porque aí eu vou passar essa informação para os irmãos. Está disponível nas novas televisões LG e Samsung de 2018 para cá, chamada BP Select Brasil Paralelo, é uma plataforma aí do YouTube, é um pessoal de direita, conservador, e que eu vi foi a entrevista de um dos diretores e eu passei para os irmãos, né? Aí no grupo da igreja. Já que não tem como você ficar sem assistir uma série, assistir algum programa que você gosta, quem puder não, se você tem Netflix, então você pode ter esse outro. Banir o Netflix. Esses outros plataformas que estão com compromisso com Satanás. Assim como nós estamos banindo a Globo, glória a Deus, né? Porque muitas pessoas estão deixando de assistir essa porcaria e ela está caindo de audiência. Cada mês que vai fazer um balanço, a audiência está só diminuindo. E não é só entre os crentes, não. Pessoas que não são cristãs estão deixando de assistir essa maldita serva de Satanás, essa Globo. Glória a Deus por isso. Amém. Ainda mais nós, como servos de Deus, precisamos fazer essa seleção. Então, ouvindo a entrevista desse BP Brasil Paralelo, são filmes, séries e desenhos escolhidos, que você pode sair, igual a gente saía antes, deixava as crianças lá assistindo, que não tinha problema nenhum. Hoje você não pode mais. Por acaso eu abri a Netflix essa semana, porque eu não tenho tempo, nem vou ficar ali com o tempo incerto, porque eu fico preocupado com as coisas da igreja, de ter a mensagem, passo a semana orando e preparando a mensagem para a igreja, mas assim, de vez em quando eu olho, né? As assinaturas eu tenho em casa, mas não são minhas, são cortesias dos amigos e da família, né? As assinaturas que eu tenho, mas essa eu vou fazer questão de ter quando estiver disponível, porque na minha não tem. A televisão é de 2018 para cá, essa, né, que eu estou falando para os irmãos, eu estou dando aqui como opção e sugestão. Então é BP Select. As televisões novas vão ter LG e Samsung. Eles estão trabalhando para conseguir nas televisões mais antigas, né, mas isso é um custo muito alto e demanda tempo e negociações, né? São longas as negociações, mas você pode ficar tranquilo e deixar lá a sua família assistir filmes selecionados. Um pessoal que tem compromisso com o temor de Deus, compromisso com a família, compromisso com os valores, né,
cristãos, valores tradicionais, morais, que nós aprendemos aí ao longo do tempo. Se for ter, então você procure essa. E assim que tiver, as outras eu vou desligando também. Eu falei para os irmãos, os meninos, se vocês ficarem assistindo o que eu já falei para não assistir, eu vou tirar, desligar a cortesia que nós temos aqui em casa das assinaturas. Eu já avisei os dois. Aí eu vou dar um outro exemplo. Não, como eu disse o irmão, não assisto. Mas assim, por exemplo, He-Man. É da minha época, né? Quando eu era menino. Gostava de He-Man. Não vou perguntar aqui quem gostava. Mas tem um He-Man novo aí, na Netflix. Então meu irmão me falou que você fica ali quase 20 minutos e não aparece o He-Man ainda. Peraí, é He-Man ou não é He-Man? Aparece uma menina lá. Nada contra as mulheres, é claro, hoje inclusive nós falamos isso. Homem e mulher têm igual valor e importância diante de Deus. Mas o que está acontecendo? A ideologia de gênero, o feminismo, está colocando as mulheres acima dos homens. E o que está acontecendo com os homens, irmão? Estão ficando frouxos. É sim, irmão. Isso é sério. Vocês podem até rir, mas não é engraçado. Isso é uma ação demoníaca no mundo inteiro. Porque não os homens, já que já estão formados, alguns sim, mas a formação das crianças do sexo masculino estão ficando sensíveis demais. E não é sensível porque não tem que dar consideração, não tem nada a ver. Eu estou falando que está colocando as mulheres em evidência e tirando os homens da sua força, do seu vigor natural. E isso é uma estratégia do diabo para acabar com a masculinidade, porque fica fácil depois a ideologia de gênero. Porque você assiste um desenho, por exemplo, para criança que não sabe nem falar, igual ali a Tayane que está ali, não sabe nem falar ainda. Mas você está assistindo lá com a sua família e é um negócio rápido, não dá tempo de você mudar. Um último desenho que eu assisti com os meninos, uns meses atrás, aparece lá um cara todo de terno, gravata, grandão, fortão e tal, e briga com todo mundo, mas lá nas ocultas ele é um gay vestido. Entendeu? Isso faz o que, meus irmãos? Incute na cabeça das crianças, não na minha e na sua, que somos adultos, mas incute na cabeça da criança que isso é uma coisa natural, uma coisa normal. E não é normal. Eu vou falar aqui para os irmãos, eu falei na quinta, falei de manhã, a nossa igreja, a nossa denominação, não só a nossa, mas nós não consagramos mulher a pastora, porque nós entendemos biblicamente que não é certo. Nada contra a pastora lá de outra denominação, ela pode vir aqui, né? De vez em quando vem alguma mulher aqui, pastora, e prega, mas ela está debaixo da minha autoridade, que sou o pastor da igreja aqui. Levantar uma irmã aqui para vir aqui, ministrar a escola dominical, ministrar uma mensagem, pode estar tranquila, está debaixo da minha autoridade. Mas nós entendemos biblicamente que não existe uma mulher pastora. Para ser a primeira líder de uma igreja, biblicamente, irmãos, o apóstolo Paulo nos diz lá, Timóteo, não permite que a mulher exerça a autoridade de homem. Não é do homem, não. Como eu disse de manhã, que do homem ela pode até exercer, porque às vezes há uma separação na família, marido e esposa, normalmente a mulher que fica com os filhos, então ela vai ter que exercer a autoridade até ela tomar o teu lugar também, do pai e da mãe. Ou a morte do cônjuge, como aconteceu lá com o pastor, a irmã agora vai assumir essa autoridade diante dos filhos, embora os filhos agora sejam todos adultos, mas há netos.
Mas a Bíblia fala isso, não permite que a mulher exerça autoridade de homem. Isso, irmão, porque, mas isso é cultural. Não é cultural, irmãos. E o apóstolo Paulo fala isso no próximo versículo, porque primeiro foi criado o homem e depois a mulher. Não é cultural, é de Deus, é coisa de Deus. Não, como eu disse, não vamos desconsiderar lá a mulher de qualquer denominação que seja pastora, não estou desconsiderando, mas a nossa denominação e outras, algumas outras, entendem assim biblicamente, não é correto. Como eu disse aqui, imagina a mulher pregando igual João Batista, né? Igual Elias, igual Jesus. Lê lá Mateus 23, vai ver como é que Jesus falava dos fariseus, guias cegos, cobras, uma mulher chamando os outros de cobra. Você olha para uma mulher assim, você fica até com medo. Se ela for solteira, quem vai querer uma mulher dessa para casar? Que faz barraco, que faz igual homem, que levanta e vai para cima. Não, a mulher é um bicho delicado, né? Que Jesus, que Deus criou, né? Que tem essa voz assim. E você fica assim, olha que maravilha. A mulher é um ser delicado, é um ser. O presbítero colocou aqui uns adjetivos, né? Por exemplo, para cuidar de um bebê daquele ali, ó, um bebê que acabou de nascer ali, da Ana Paula, de outro que está bem, tem que ser a mulher. Pensou o homem? O homem pega assim, esse bebê, vamos dar banho nesse menino aqui, joga ele lá. Você lembra? Você não vai lembrar, mas o Marquinho do Miguel, né? Quando o Miguel estava aqui, ele e o Brian nasceram mais ou menos no mesmo ano. Então um dia o Miguel pegou, o Marquinhos estava chorando, ele pegou e botou lá dentro do guarda-roupa e fechou a porta. Entendeu? Você já pensou em ficar no cuidar de homem, um bebê? Isso não é coisa de homem não, irmão. Claro que ele tem que ajudar, né? Eu trocava a fralda do Brian, né? Levava para cima, para baixo. O Brian ia para a guerra comigo, mas não ia para o shopping com a mãe dele, né? Agora ele não vai para a guerra comigo mais, né? Nem os outros. Mas na época era pegado aquela coisa assim, então eu fazia tudo. Mas você faz como um homem, como um macho. A Bíblia diz lá que Deus criou macho e fêmea, falando do homem e da mulher. Então esse movimento feminista aí está tirando a masculinidade do homem. E a mulher depois mesmo que ela não fala, mas é um frouxo. É um frouxo, não resolve nada, não faz nada. Né? Ela casa, na minha época falava pão, né? Aqui era um pão. Na minha época falava que o homem era um pão. Era um pão mal passado, né? Sem manteiga. Negócio que não dá. Então assim, aí os homens estão ficando sensíveis com as mulheres. Irmãos, isso é uma obra de Satanás que veio. Olha, eu vou falar para os irmãos uma informação. Até 1850, todas as igrejas no planeta não existia uma mulher pastora. Até 1850. Em 1848, 2 anos antes, teve a primeira reunião formal do feminismo. A partir daí, mulheres começaram a ser consagradas a pastoras no mundo inteiro. Mas até 1850, olha, não é muito tempo, não tinha uma mulher pastora, não existia isso. São as ideologias malignas que tomou conta do mundo e transtornando as palavras de Deus. As feministas, as idealizadoras, as proponentes do feminismo, nenhuma delas, todas elas são contra a palavra de Deus, são contra os princípios e os valores cristãos da palavra de Deus. Eu sei que tudo que eu estou falando aqui é politicamente errado, mas não estou aqui para ser político, estou aqui para falar a palavra de Deus. E as crianças estão sendo formadas assim. Vamos levar as crianças para serem abençoadas. Vamos fechar as portas da maldição, das maldições dentro do nosso lar. Eu quero que vocês entendam isso, irmão. Isso é uma coisa muito séria.
E aí coloca em evidência, como eu disse, para as mulheres aqui, eu quero repetir, as mulheres e os homens têm igual valor diante de Deus. O homem não é mais do que mulher e mulher é mais do que homem. Diante de Deus tem o mesmo valor. Há diferença nos papéis, viu? Mas há diferença nos papéis. O homem foi colocado como cabeça da família, da casa. É ele que toma as decisões. Nós tivemos aqui, começamos a ter, porque o palestrante se sentiu mal, teve que parar no meio da palestra, mas é possível que volte. Eu incentivo os irmãos a participar do nosso simpósio. Tivemos aqui o simpósio de aconselhamento cristão. É um pastor, psicólogo, ele trabalha na Igreja Batista Getsemane aqui, ó, do Dona Clara. A Getsemane tem milhares de membros, não tem só 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 membros não. E ele trabalha lá na igreja, é professor do seminário, né? Foi professor de alguns alunos da nossa denominação quando estudou lá no Seminário Batista, e é uma pessoa que trabalha lá, ele trabalha lá. E o que acontece? Que essa diminuição dos homens, até no relacionamento sexual, os homens agora estão deixando a desejar. Viu? Quem estava aqui no dia, ele começou a falar sobre isso. Hoje as mulheres estão reclamando porque os homens estão deixando a relação sexual, que antes o homem era o leão, né? Agora virou um gatinho, ele que está correndo. A mulher virou uma leoa. A mulher virou uma leoa e os homens estão virando um gatinho. E por causa de quê, irmão? É de todas essas ideologias que estão sendo propagadas. Eu não estou dizendo por causa de uma enfermidade, estou dizendo às vezes por causa da idade, né? Chega numa certa idade, né? A tendência do organismo é realmente diminuir, né? A atividade. Isso é uma coisa não. Eu não estou falando disso, e nem ele está falando. Estou falando de pessoas jovens, recém-casadas, 20 anos de idade, 30 anos de idade, 40 anos de idade, e já está assim, sem condições já de oferecer. Aí a mulher, falando os homens, que é para ser macho, o homem tem que ser macho. Glória a Deus. E a mulher feminina, não feminista. É contra Deus e a palavra de Deus, contra a vontade de Deus, esse transtorno que o mundo está passando, irmão. E nós não podemos aceitar e nem permitir na nossa casa, na nossa família, que os nossos filhos cresçam vendo isso. Isso é normal. É normal para lá, gente. Para cá não. Olha a preocupação que esses pais tinham em trazer as crianças para Jesus, serem abençoados por Jesus. E aí essa é a pergunta, a tônica para os pais, avós, tios que estão aqui. Qual a preocupação que você tem tido agora com seus filhos? Crescendo em quê? Estão crescendo na igreja? Porque se como adultos não nos interessarmos mais pelo culto, como que você espera que os filhos vão ter interesse? Agora, veja bem, na hora do culto, tem uma festa assim, aí eu deixo de ir no culto para ir na festa para levar meu filho. O que tem? Não teria nada a ver se não tivesse culto. Mas você está tirando, está diminuindo, você está tirando. A criança por si só, ela já tem um desejo de ser livre. E se você não colocar imposições nela, ela não vai fazer mesmo não. Eu não conheço ninguém aqui que gosta de escovar dente, pelo menos ninguém nunca me falou. A gente escova por necessidade, não é porque é legal. Vou escovar meu dente, que legal. A criança, se você não ensinar que ela precisa escovar os dentes dela, que ela tem hora para dormir, ela vai ser, imagina uma família disfuncional e que tudo é uma bagunça dentro de casa. É desse jeito que está acontecendo. Não tem hora para nada, não tem hora para acordar, não tem hora para dormir. Escova os dentes se quiser. Eu não vou falar nem das práticas espirituais. Não tem hora para oração, hora nenhuma, de jeito nenhum.
Bom, nós já somos crentes. Mas como assim nós somos crentes se nós não temos tempo para a oração, para a leitura bíblica? Bom, irmãos, a coisa é preocupante. Aonde está seu filho, a sua criança, no dia do culto? Você não está levando aqui, ela não tem vindo no dia do culto, durante a semana, por exemplo, para poder Jesus abençoar. Como eu disse, mesmo que durma no culto, não tem problema. Acordou, está na igreja. Meu pai sempre falou isso. Irmão, mas meu filho vai dormir. Irmão, mas quando ele acorda na hora de ir embora, ele acorda e está dentro da igreja. Vamos abençoar os nossos filhos, irmãos. Amém? Como eu disse, o mundo agora não está fazendo questão de esconder. Eles estão enfiando, as leis estão agora indo contra a igreja, contra você. Se você falar, dependendo do que você falar aí na rua, a pessoa já quer te meter um processo. E como é que nós vamos fazer? Nós vamos ceder? Nós vamos subtrair a bênção? A ONU, né? Lembrei que a ONU tem um projeto de crianças até 12 anos não irem na igreja, não tem que ir na igreja. Fizeram isso aqui em Neves nesse período de pandemia. Crianças não poderão, a criança até 12 anos. Viu? Um prefeitozinho aí, filho de Satanás, viu? E são filhos do diabo. São filhos, eu não tenho medo nenhum, irmão, de falar, porque Jesus é que disse: vós sois filhos do diabo, e vocês servem o vosso pai, que é o diabo. Desde o princípio, ele é um mentiroso, e vocês são filhos dele. Jesus não tinha problema nenhum em falar isso. Então são filhos de Satanás, que querem a força para, quando essas crianças se tornarem jovens, servir ele, a imoralidade. Ontem eu cheguei aqui à noite, por volta de 9h30 da noite, aqui na porta aqui, ó, um carro estacionado aqui, cheio de jovenzinhos dentro, assim, não tinha 18 anos, viu, irmão? Uma música alta que ficou aí, acho que a noite toda, que eu fui dormir, mas estava muito cansado, porque eu não dormi no dia anterior, então nem vi. Mas cheio, e ouvi o que eram as músicas. Vocês já sabem, vocês ouvem sem querer. As palavras que estavam nas músicas de funk. E eles dentro do carro, jovenzinhos de 15, meninas e meninos. Esse é o caminho que o seu filho e o meu vai, se você não trouxer a igreja. Esse é o caminho que está proposto para ele, que está sendo empurrado, forçado, porque se você liga a televisão, esse é o tipo de música que tem. Se ele vai para a escola, porque ele vai ter que ir, esse é o tipo de música que os coleguinhas estão ouvindo. Se você vai numa festa de criança, essa é a música que está tocando lá. E ninguém está fazendo questão de ouvir baixo, não. É para todo mundo escutar também. Então leve o seu filho para Jesus, para ele ser abençoado. Amém. Traga o seu filho aos cultos, irmão. Para com esse negócio, eu não vou na igreja durante a semana, não. Você muda o seu jeito. Você que sabe. É você que sabe. É você que sabe. É o alerta que a palavra de Deus está dando para os últimos dias. É você que sabe. Quem que você quer ter dentro de casa? Porque é comum agora, era comum no passado, e muito mais agora. Chega nos 15 anos, eu não quero. E eu ouço pais que dizem assim: o filho ainda antes dos 10 anos, eu não vou forçar não, pastor, porque ele vai escolher depois. Aí, já se adequou, a cabeça já está mais ou menos igual ao do mundo, porque é isso que esses projetos da ONU estão fazendo. Como é que você vai forçar a criança? Aí quem me falou, eu lembrei, foi a Soraya que me falou, está viajando, por isso que ela não está aqui. Tem um parente dela, um amigo, não sei, na Austrália. Na Austrália, as crianças que mandam em casa.
É as crianças. O desejo das crianças tem que ser atendido. Uma pessoa que está lá trabalhando dentro de casa, não sei se é babá ou trabalhando dentro de casa, como doméstico, né, do lar, que tem encontrado maior dificuldade, porque as crianças, de acordo com os desejos da criança, é cultural na Austrália. Essa informação dessa semana que ela me passou. Mas eu já tinha visto alguma coisa que eu contei para os irmãos aqui na quinta, com relação a uma atividade que o Breno teve aí essa semana e que eu entrei em contato com o professor para falar. A ideologia de gênero está nas escolas. Seu filho vai para a escola, chega lá, o professor esquerdista tem essa ideia. E se os pais não estiverem atentos, chega em casa, você tem um filho assim. Você tem um filho que está se aculturando e a gente não sabe, a gente não está acompanhando o dever de casa, a gente não está acompanhando as reuniões da escola, a gente não está acompanhando o que está acontecendo ao nosso redor. Ah não, meu filho é melhor do que ele está na rua. Bom, antigamente sim, mas hoje não. Hoje não. As redes sociais hoje servem mais a Satanás. Na verdade, ela serve a todos os lados, né? Mas a nossa carne, ela é o quê? Ela é assim com o diabo. Senão a gente não pecava. Senão a gente não pecava. É bom, mas é normal a gente ter disciplina para oração? Não é. Eu não quero fazer ninguém passar vergonha aqui, mas quem tem a disciplina de orar todos os dias? Quem tem a disciplina de estar na palavra de Deus todos os dias? É um negócio, vamos dizer para o mundo, chato. É um negócio chato. Mas é isso, meus irmãos, que mantém a nossa vida espiritual. Eu não tenho muita coisa para dizer para os irmãos a não ser isso. Hoje é isso. Os discípulos repreendiam os pais, ou quem estava levando, e os pais levaram para abençoar, para Jesus abençoar. Para onde você está levando seu filho? Ou está deixando de levar os seus filhos? Aí eu quero aqui falar mais uma coisa. Mesmo gente que não é da igreja, vem aqui pedir para orar, né? Aí eu quero que apresente meu filho, que eu não quero que ele se batize lá na igreja católica. É assim que faz. Mas e aí? Vem, apresenta o filho, depois nunca mais volta. E aí? Me diga aí, aonde que isso vai chegar? O que vai acontecer com as crianças? A mesma coisa, que mesmo que a criança tenha nascido na igreja, meus irmãos, com os pais crentes, que tenha sido apresentado, nós temos um maior trabalho. Nós temos tido um maior trabalho, ainda mais nessa época. Entenda que o seu trabalho, meus irmãos, daqui para frente vai dobrar. Você quer ver os seus filhos no céu? Então vai ter que dobrar o seu trabalho, senão eles não vão não. Eles não vão não, ninguém vai para o céu automaticamente não, meus irmãos. Preste atenção no que eu estou dizendo, que isso é sério. Ninguém vai para o céu de forma automática não. Aí eu quero voltar aqui, nós falamos na época, né, que morreu aquele ator lá, da Globo, Paulo Gustavo, né? Um comprometido com tudo menos com Deus. Aí as pessoas colocando ele no céu. Mas nós fomos para o céu da boca da onça, que era antigamente tinha essa expressão, né? Você chama para ir para a igreja e a pessoa não quer saber de igreja não. Pode fazer uma oração por você? Não quer saber de oração não. Vamos falar sobre Deus, sobre Jesus? Não. Que céu é esse? A pessoa não gosta de Deus, não gosta de igreja, não gosta de culto. Que céu que ela vai? Não vai para o céu não, gente. Não vamos nos enganar não, meus irmãos. Vai contra a natureza da pessoa. Se eu não gosto de Deus, como é que eu vou estar lá perto de Deus?
Se eu não amo a Deus, como é que eu estou? Como é que o meu coração, né, depois da morte, eu sempre rejeitei a Deus, como que agora eu vou querer? Não, o meu coração não é para isso, não. Me afasta dele. Então não é para lá que eu vou. E tudo começou como? Assumindo, né? Se amoldando. Isso aqui é assim mesmo. Está todo mundo falando assim. Está todo mundo agindo assim. E aí? Nós vamos agir também, meus irmãos? Não. Viu? Olha o que Jesus disse aos discípulos: deixai vir a mim as crianças, não as impeçais, pois o reino dos céus pertence aos que se tornam semelhantes a ela. Hoje não é assim que falaria. Jesus não fala, deixai vir a mim as crianças. Tipo assim, o que Jesus falaria será: obrigue-as a vir a mim, obrigue os pais a trazerem a mim. Será que Jesus vai ter que mudar essa frase? Será que essa frase vai precisar ser alterada? Obrigue os pais a trazer as crianças para o culto. Obrigue os pais a levar as crianças para a igreja. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém. É um alerta, viu, irmãos, aqui. E é possível que eu não fale mais isso, porque também vai, né, já falou. Se foi Deus que estava pedindo, né, ou movendo para falar essa igreja, com o passar do tempo isso vai arrefecendo, né? Que muda. Deus vai mudando também a forma de falar, o que Ele tem para falar, né? Então o recado está dado para a igreja. Amém. Seus filhos precisam ser abençoados, não amaldiçoados. Se você pode estar até ouvindo uma canção lá no YouTube, mas na hora da propaganda, o que tem? Todo mundo sabe. Aí tem um irmão aqui, que não está aqui presente, mas estava na quinta, falou: pastor, eu assinei, eu tive que fazer assinatura do YouTube, porque aí não vem propaganda, e aí eu coloco para minha filha isso aqui, ó. Você vai assistir isso aqui. Acabou, não tem propaganda. Você está ouvindo o hino. Você está assistindo o hino. No meio do hino, corta e vem uma propaganda de uma ideologia de gente, de um homem beijando um homem, uma mulher beijando uma mulher. Não são servos de Satanás, irmãos? São servos do diabo. E eles estão fazendo o trabalho dele direitinho. Nós precisamos estar atentos. Viu? Não vamos aceitar. Romanos, o último versículo de Romanos 1 fala, depois de ter falado sobre a situação da homossexualidade, por vários versículos, mais de um versículo, depois dá uma outra série de pecados lá, e fala assim, vou interpretar, o último versículo de Romanos 1, fala assim: mesmo que a pessoa não faça, mas às vezes ela não se importa, não concorda com o que está sendo feito. Não é assim? O que tem, gente? O que tem? Irmão, lembrei de outra coisa aqui. O nome do negocinho do brinquedinho, como é que é, vai? Poppet. Poppet? Poppet, sabe o que é poppet? Você vai enfiando assim, o trem sai do outro lado, ó. Não sei direito como é que é. Esse colorido aí de arco-íris. Você sabe que a comunidade LGBT mundial pegou o arco-íris para ser o símbolo deles, não sabe? Quem não sabia, fique sabendo. Bom? Isso aí também é... Eu não estou dizendo que o arco-íris é uma coisa de Deus, não é Deus não, é esse que pegava. Eu estou dizendo para a gente tomar cuidado. Compra um outro que não é do arco-íris, compra um outro que é da nuvem, não sei, da chuva, do sol, não sei como é que tem. Né? Ou mesmo que seja do arco-íris, nem tem problema, porque o arco-íris é de Deus. Mas você tem que saber que você não está servindo aos propósitos do diabo. Você não está servindo aos propósitos de Satanás e dessa ideologia maligna que está trazendo transtornos no mundo inteiro. Bom, meus irmãos?
Amém. Preste atenção nisso. Uma das pessoas, médicos, vou falar para os irmãos, um dos médicos que fez uma experiência na família, para depois vir a público e colocar como se fosse regra. Ele não falou isso que eu vou falar agora. Sabe qual foi a experiência que ele fez? Pegou uma família e um filho que nasceu nessa família, agora eu não estou lembrando se nasceu um homem e ele fez desse filho uma mulher, ou se nasceu mulher e fez desse filho um homem. Eu sei que o filho cresceu com muitos problemas, e isolou de várias coisas do mundo, até de sair. E a criança cresceu achando que era de outro gênero. Eu não me lembro agora se era masculino, eu vou colocar como se fosse assim: nasceu homem e cresceu como se fosse uma mulher. As roupas, a maneira de falar, a maneira de andar, a maneira de vestir, a maneira de conversar. Quando a pessoa cresceu, atingiu assim na fase de 22, 23 anos, foi lá para o médico e ele contou a história. Vocês não sabem disso, mas contou a história. Ele na verdade não era uma mulher, era um homem. Sim, a família inteira já havia sido destruída, os pais, e essa pessoa que cresceu achando que era uma mulher e nasceu homem, mesmo tendo um órgão genital masculino, depois cometeu suicídio. Só que nesse período de 20 anos que ele propagou a estatística de que isso poderia ser feito sem nenhum problema. Viu? Irmãos, é muito sério. É muito sério. Sobre a homossexualidade, que também propagou nos Estados Unidos como estatística de que daria certo, preste atenção. Ele fez os mesmos estudos, mas não foi com pessoas comuns da sociedade, foi nos presídios. Pegou gente presa, gente de degradação moral baixa, bêbados, pessoas assim da sociedade, e depois colocou como estatística positiva. E aí depois foi para a televisão, para as mídias. E hoje nós temos esse problema aí, que a sociedade está assumindo como algo natural o que é normal. Eu estou batendo nessa tecla aqui, irmão, para que você seja um motivo de bênção. Leve os seus filhos para ser abençoado. Não abra a porta da maldição para a vida da sua família. Amém. Eu acho que o recado está dado. Eu não vou chover mais aqui numa olhada. O recado de Deus. Entenda como se fosse de Deus. Ore sobre isso. Ore sobre isso e veja se não é verdade. Por que isso aconteceu aqui? Vou encerrar, vou até fechar a Bíblia aqui. Aí eu vou repetir o que eu falei. Na antiguidade as crianças não eram valorizadas como são hoje. Não tinha estatuto de criança e adolescente. Na antiguidade, mulher e criança era desvalorizada. O único que valorizava a mulher e as crianças é a Bíblia, é Deus e Jesus. Os únicos. Mas as culturas da época não valorizavam. Então era comum as crianças serem jogadas. Isso acontece na China hoje, tá? A China comunista. As crianças são jogadas lá, deixam morrer a míngua. E isso era assim. Na antiguidade era assim, crianças não eram valorizadas. Hoje a criança é um potencial para o futuro, mas não o futuro de uma coisa benéfica. Não é isso não. Bom, você vê que os movimentos de esquerda não estão preocupados com o desenvolvimento do Brasil. Eles estão pressionando o STF para aprovar leis do aborto, aprovar leis da homossexualidade, da ideologia de gênero. Nenhum deles fala em economia. Nenhum deles fala na boa política, na moral. Todos eles falam com a destruição dos valores. Olha quem nós vamos votar o ano que vem, viu? Ou em todas as eleições. Preste atenção nisso. Nenhum deles fala em Deus.
Como eu disse, nós temos um presidente com todos os defeitos que alguém encontra nele, mas é uma pessoa que teme a Deus, uma pessoa que valoriza a família, é uma pessoa que está lutando contra essas ideologias aí. E a tônica é essa, não vai parar não. Nós vamos ter que conviver com algumas coisas, banheiro para homem e mulher, qualquer um pode entrar, a hora que quiser, a pessoa está lá, entra um homem, já que pode, adulto, ou então um filho seu lá e entra no banheiro, vai usar o banheiro com você. É isso que eles estão querendo aprovar. Uma cidade no interior de São Paulo aprovou isso aí. Um banheiro público, qualquer pessoa pode entrar. Recente, tem 2 meses, uma cidade, uma lei municipal aprovou isso aí. Tá bom? E eles vão começar a construir, porque está aprovado. Olha aí. Olha aí. Eu não sei até que ponto o Senhor vai permitir chegar a isso. Eu sei que Deus vai permitir alguma coisa, né? Como está permitindo. Mas lógico que tem um limite. Jesus vai pôr um limite. Tem um limite que já está lá, né? Com ele, que ele já sabe. E que ele vai voltar para buscar a sua igreja. Mas até que ponto a gente não sabe. Enquanto isso, a gente vai ter que prestar atenção na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, na nossa igreja, né? E agir de acordo com a vontade de Deus. Deus nos abençoe, meus irmãos. Amém. Que o Espírito de Deus possa falar aí, trabalhar, vocês possam conversar sobre o assunto. Bom? Que a coisa é séria, muito séria. Bom, muito séria. Vamos orar? Glória a Deus. Amado Deus, Pai do nosso Senhor, te louvamos porque o Senhor é bom e é fiel. Te louvamos porque o Senhor tem nos dado graça para viver de acordo com a tua vontade. Mesmo com todas as limitações que nós temos como seres humanos, mas nós queremos nos envolver contigo. Não queremos abrir mão da verdade, da tua palavra, da tua vontade. Não queremos